Olá, investidor! Seja muito bem-vindo a Austros Investimentos. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre o que é melhor, financiar ou alugar um imóvel. Esta é uma dúvida muito comum para aquelas pessoas que estão iniciando a sua vida fora da casa dos pais. E essa dúvida sempre é pautada com o propósito de, para minha finança, o que é melhor? Alugar ou financiar o imóvel, do ponto de vista de prosperidade financeira. Bom, a grande maioria dos vídeos que eu procurei no YouTube, todos eles mostravam através de cálculo que é muito melhor alugar um imóvel do que financiar. Bom, o meu propósito não é convencer você a decidir qual é o melhor, se é alugar ou se é financiar, por meio de cálculos. Por dois motivos básicos. Primeiro, será que realmente, ao longo de todo o investimento, você vai conseguir ter aquela taxa de juros? E aquela taxa de juros será suficiente para te trazer um ganho real? Ou será completamente corroída pela inflação? E o segundo ponto reflexivo é a questão do: será que eu vou conseguir manter investimentos mensais fixos, aquela prestação, aquela diferença das prestações entre o alugar e o financiar? Partindo do pressuposto que existem correções no preço do aluguel todos os anos, de acordo com o contrato, ou seja, todo ano, a depender do contrato, ocorre um aumento do valor do aluguel. E com o passar do tempo, à medida que você vai pagando um financiamento, as mensalidades vão diminuindo, o que te impediria de manter fixo os seus investimentos mensais. E por isso já colocaria em xeque tudo isso que é avaliado com relação à questão dos números. Assim, eu separei 3 perguntas que vão te ajudar a fazer uma análise sobre as suas finanças e assim tomar a melhor decisão no que tange a gestão de risco e prosperidade financeira. Bom, primeiro, todas as nossas decisões devem ser voltadas com o propósito de nos resguardar de possíveis problemas, de possíveis riscos que a gente pode estar submetendo de acordo com a nossa decisão. Eu quero que você construa o seu patrimônio de forma saudável e sólida. Por isso é de suma importância que a gente faça uma avaliação sobre a nossa renda familiar, que a gente faça uma reflexão sobre o nosso equilíbrio financeiro, bem como se nós temos a certeza de que queremos ter um endereço fixo. Vamos analisar cada uma dessas etapas por parte. Iniciando pela renda familiar, eu quero te fazer um convite à reflexão sobre a sua renda. Imagine você. A grande maioria da população brasileira apresenta uma fonte de renda mais ou menos. Às vezes, 2 fontes de rendas quando o parceiro também exerce atividade remunerada. Mas para facilitar essa nossa análise, vamos levar em consideração apenas uma única pessoa. Então, se você tem apenas uma fonte de renda, você está sujeito a elementos externos que podem comprometer esse fluxo de renda. Ou seja,
pode haver algum evento externo que reduza ou elimine a sua fonte de renda. E com isso, você deixaria de receber, e isso faz com que você esteja inserido num nível de risco com relação à renda, à estabilidade de renda, muito alto. Muitas pessoas estudam e almejam cargos públicos, uma vez que, ao trabalhar para o Estado, você, através de legislações, tem uma previsibilidade de que o seu cargo é estável e, consequentemente, o seu fluxo de renda também é estável. Pelo fato de você ter essa estabilidade, essa previsibilidade, o seu nível de risco com relação à renda é menor do que o nível de risco de uma pessoa que tem apenas uma fonte de renda e que trabalha no setor privado. Diferente de ter uma única renda, seria eficiente do ponto de vista de gestão de risco das rendas que você tivesse várias fontes de rendas. Se você tiver várias fontes de renda, caso ocorra a eliminação de uma dessas rendas, você ainda conseguiria ter um fluxo positivo, ou seja, você conseguiria ter renda, seria uma menor quantidade, mas você conseguiria ter renda de forma previsível e de forma que atendesse às suas necessidades, os seus compromissos financeiros. Assim, a sua renda é estável? Vamos ao segundo ponto reflexivo: equilíbrio financeiro. Todo financiamento de longo prazo exige previsibilidade de renda, uma vez que a saída dos recursos passa a ser estáveis. O que isso quer dizer? Vamos imaginar você paga energia elétrica, você paga o supermercado e agora você tem o financiamento. Por causa desses compromissos que vão aparecer todos os meses por um longo período de tempo, aqui você tem um custo mínimo, vamos supor, de R$ 1.500. Então, isso significa que R$ 1.500 todos os meses, não vamos levar em consideração aumentos de energia elétrica, supermercado. Vamos levar em consideração que esses gastos são estáveis. Então, todos os meses você já tem comprometido R$ 1.500, ok? Então, desta forma, você necessita de ter, no mínimo, um fluxo constante e estável de R$ 1.500, para que assim você possa pagar a energia elétrica, o supermercado e o financiamento. Assim, eu vou deixar o segundo ponto a refletir. A sua vida financeira, ela está em equilíbrio? Ou seja, a quantidade de recurso que entra é igual ou maior do que a quantidade de recursos que sai, e a previsibilidade da sua receita é do mesmo modo previsível, igual os seus compromissos. O terceiro ponto que iremos refletir é estabelecendo raízes. Quando a gente compra um imóvel, nós estamos adquirindo um endereço fixo. Assim, a nossa capacidade de mobilidade reduz um pouco. Vou explicar melhor. Se aparecer uma oportunidade para você em morar
no exterior ou ir trabalhar em uma outra cidade, o que você poderia fazer? Neste caso, se você tivesse optado por um financiamento, você teria basicamente duas escolhas. E uma dessas escolhas seria vender o imóvel. Porém, quando você necessita vender o imóvel de forma rápida, para você vender ele rapidamente, você precisa oferecer um bom desconto. E pelo fato de você oferecer um bom desconto, você está diminuindo o seu patrimônio financeiro. Ou então, você teria que esperar encontrar um comprador que aceitasse pagar o valor desejado. E, enquanto você não encontra esse comprador, você vai ter custos em manutenção do imóvel e também o pagamento do financiamento. Você também poderia pensar na possibilidade de alugar o imóvel. Entretanto, você precisaria de ter custos para colocar a administração do imóvel em uma imobiliária. Isso já iria reduzir o retorno que o aluguel iria trazer para você. Você muito provavelmente não conseguiria, por causa desses custos, ter um bom retorno, levando em consideração outras modalidades de investimento. E aqui a gente leva em consideração o custo de oportunidade. E pode ser que você fique por um bom tempo sem inquilino. São riscos que podem acontecer, são fatos que podem acontecer e te expõem a riscos. Assim, você já decidiu estabelecer as suas raízes em uma localidade? Concluindo, nós, no que tange a questão de gestão de riscos, devemos assinar contrato de financiamento se. E aqui eu não vou falar a hora nenhuma para você, não faça o financiamento ou vá direto para o aluguel. O meu propósito aqui é te auxiliar, é te ajudar a tomar a melhor decisão no que tange a sua prosperidade financeira e principalmente a sua qualidade de vida financeira. Então, nós só iríamos assinar um contrato de financiamento, ou seja, o financiamento valeria a pena se ocorresse 3 elementos. O primeiro elemento, se a nossa renda fosse estável, isso nos garante uma proteção com relação à renda. Se as nossas finanças estiverem equilibradas, isso nos dá uma proteção dos desembolsos, ou seja, que nós teremos recursos suficientes para arcar com os nossos compromissos firmados e isso não correr o risco de ter o carro, ter o imóvel apreendido, entregue a leilão, ter que colocar o seu nome sujo na praça, coisas desse sentido. Então vai te garantir uma proteção de que os seus compromissos firmados serão atendidos. E se você decidiu fincar as suas raízes em uma localidade. Se a resposta for sim para todas essas perguntas, você deve assinar o contrato. E no que tange a essa última definição, se você já decidiu fincar as suas raízes em uma localidade, ela quer dizer com relação à sua proteção de patrimônio. Se você decidir por um financiamento, mas ainda não está muito certo se vai continuar naquela localidade,
e você ficar sujeito à questão de necessidade ou de alugar ou de vender o imóvel às pressas, então você vai ter que disponibilizar um certo desconto. E esse desconto vai fazer com que você reduza o seu patrimônio. Então, essas informações são primordiais para que você possa encontrar a melhor resposta no que tange a questão do financiamento ou do aluguel. Assim, se uma dessas respostas foi não, seria o mais prudente cogitar a possibilidade de alugar o imóvel ao invés de optar por um financiamento. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Marcos, eu vou precisar de ter uma casa. É muito melhor eu pagar algo que seja minha, que eu vou ter. Para que eu vou ficar pagando o aluguel se eu vou estar pagando por algo que não é meu? É muito mais fácil pagar o aluguel e pagar o financiamento e no final das prestações o apartamento ser meu. Do ponto de vista financeiro, é muito mais viável. E aí eu pergunto para você, será? Vamos refletir? Quando a gente decide pelo aluguel, nós estamos decidindo por nossa capacidade de adaptar a nossa realidade às nossas condições. Esse fator permite com que você reduza os seus riscos. Ou seja, vamos supor que você tenha uma renda apenas e que você fique desempregado ou reduza a sua renda. Então, fica muito mais fácil para você adaptar a sua nova realidade trocando, por exemplo, de um aluguel por um aluguel mais baixo. Então, o aluguel ele te permite ajustar a sua realidade à sua condição financeira. E essa possibilidade de adaptar a sua nova realidade te faz com que você esteja exposto a menores riscos. Desta forma, o aluguel ele te permite adaptar-se às suas necessidades. Bom, eu espero que tenha te ajudado a pensar. O meu propósito com esse vídeo é levar reflexão, apresentar algumas ideias para que você possa tomar a sua melhor decisão. O meu propósito é que você tenha prosperidade financeira e principalmente qualidade de vida. Se você gostou desse conteúdo, cogita inscrever-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber novas notificações, curta o vídeo, comente, uma vez que o conhecimento ele é construído com troca de informações, troca de experiência. Então deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua experiência e compartilhe com os amigos. Muito obrigado e até mais.